Servir não é apenas uma tarefa, é um chamado, um propósito que transforma vidas, começando pela nossa. Quando servimos, encontramos alegria, descobrimos o poder da colaboração e sentimos o amor de Deus fluindo através de cada atitude. Nessa nova temporada, vamos juntos redescobrir o valor de servir, porque o voluntariado não é sobre o que fazemos, mas sobre quem estamos nos tornando. Prepare-se para servir, prepare-se para crescer, prepare-se para viver a cultura do voluntariado. Batista Memorial, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Graça e paz, igreja. Amém? Bom dia a todos. Feliz Dia dos Pais. Amém. Glórias ao Senhor. Queridos, hoje nós vamos partir para a nossa segunda mensagem da nova temporada, da segunda temporada da cultura do voluntariado. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 18. Também está sendo projetado, se você preferir acompanhar pelo telão. Diz assim o texto: Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido ao progresso, para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho, mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro, em verdade, sempre me alegrarei. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa série de mensagens que começou semana passada e que já tem falado profundamente aos nossos corações. Fala hoje também conosco, fala nos pequenos grupos, ó Pai. Ó Deus querido, Pai amado, que sejamos encharcados mesmo, ó Deus, desses ensinamentos, que possamos transbordar desses ensinamentos, ó Pai, e viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, ó Pai, que possamos pensar na Tua palavra, não em outras coisas nesse momento, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aprender tudo que o Senhor deseja. Me ajuda também na transmissão, Senhor, dessa mensagem, por Tua graça e por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre a alegria de servir. A alegria de servir. Por isso que eu escolhi um texto em Filipenses. Essa carta foi escrita quando Paulo estava preso, ali em Roma, na sua primeira prisão em Roma. Foi escrita entre 59 e 62 depois de Cristo. Em algum momento entre esse período de tempo.
E Paulo, ele escreve aos filipenses. Os filipenses tinham sido os primeiros seguidores de Jesus ali na Europa. E Paulo plantou aquela igreja durante a sua segunda viagem missionária. E essa carta ficou conhecida por nós e por todos os cristãos ao redor do mundo como a carta da alegria, a carta da felicidade. E é curioso isso, né? Porque quando a gente pensa um pouquinho no contexto em que essa carta foi escrita, Paulo estava passando por um contexto de perseguição, Paulo estava passando por um contexto de oposição, de prisão, ele estava preso. Como que combina, né? Uma carta com tantas expressões de gratidão, com tantas expressões de satisfação, com tantas expressões de alegria, com um contexto desse. Você pode pensar, você que talvez é um pouquinho mais dedicado ao estudo das Escrituras, e você está, talvez, pensando aí no contexto, e você vai dizer, pastor, mas Paulo estava em prisão domiciliar, então estava de boa, não estava sofrendo não. Meu irmão, minha irmã, quando você fica um pouquinho sem conseguir sair de casa, né? Você já fica, não aguento mais ficar nessa casa. Né? Imagina uma pessoa ali, em prisão domiciliar, todo o tempo vigiada por guardas e constantemente acorrentado a algum guarda. Paulo estava constantemente acorrentado a algum guarda. Não era uma situação tranquila. Paulo estava passando, sim, por dificuldades. Mesmo assim, ele escreve uma carta recheada de expressões de ânimo, de gratidão, de satisfação, de alegria. E de onde que vem tudo isso? Será que Paulo, por tanto ser castigado ao longo da sua jornada missionária, ele perdeu um pouco a capacidade de raciocinar como deveria? Será que foram os açoites, as pancadas que ele levou? Será que foi a pedrada que ele levou quando foi apedrejado, que fez ele perder o juízo e agora ele está ficando alegre quando era para estar triste? Será que foi a insolação de tanto que ele viajava, tomou muito sol na muleira, e agora ele não está conseguindo ter uma visão correta a respeito das coisas? Quando você lê, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 11, não precisa abrir, do verso 24 ao 28, eu não vou ler o texto, mas Paulo vai falar que ele já tinha recebido 39 açoites dos judeus, 3 vezes ele foi golpeado com varas, foi uma vez apedrejado, 3 vezes naufragou, ele passou fome, ele passou perigos diversos, ele passou frio, e aí ele vai dizendo uma série de coisas. Talvez seja isso, esse contexto de vida que fez Paulo perder a sua capacidade de julgamento. Mas não é isso, meu irmão. Não é isso, minha irmã. Paulo, ele está falando de gratidão, de satisfação, de alegria, porque, em primeiro lugar, ele pertencia a Deus, e quando a gente pertence a Deus, Ele é a nossa alegria. Mas também eu quero destacar para os irmãos que Paulo, ele tinha essa grande satisfação, essa grande alegria, porque ele estava servindo ao Senhor. Ele estava servindo ao Senhor. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é essa que está no telão: a grande satisfação em servir. Há muita satisfação quando a gente se coloca à disposição do nosso Rei para servir. Quando eu estou na manhã com Deus, com os irmãos, do sábado às 6 horas da manhã orando, e a gente canta aqueles hinos do HCC, né, do Inário para o Culto Cristão, vez por outra eu peço o hino 491 do HCC. Quem sabe que hino é esse? No serviço do meu Rei. E ele diz, no serviço do meu Rei, o refrão diz assim: minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. A gente tem isso, gozo, paz, felicidade, quando a gente serve ao nosso Rei, ao nosso Senhor. E Paulo, ele estava com essa grande satisfação, mesmo na dificuldade, com essa grande alegria, porque ele tinha uma vida de servo.
Você vai ver lá no verso 12, que nós acabamos de ler, que ele fala: eu quero que vocês saibam que tudo que me aconteceu, inclusive as coisas difíceis, inclusive essa prisão, tem servido para o progresso do Evangelho. Tudo tem servido para que eu sirva a Deus, para que eu sirva a causa do Evangelho, para que eu sirva ao reino de Deus. E é por isso que havia tanta alegria, tanta satisfação. E ele vai no verso 13 falar: olha, até mesmo o estar preso aqui com guardas me vigiando, até mesmo o estar preso com guarda acorrentado a mim, é uma oportunidade de eu servir a Deus. Sabe por quê? Porque eu estou pregando para esses camaradas que botaram aqui para olhar se eu vou sair de casa ou não. Eu estou aqui pregando para eles. Está evidente para eles que eu estou preso por causa de Cristo. Ele estava falando de Jesus para aqueles guardas que o vigiavam. Então a grande, grande alegria, a grande satisfação em servir a Deus e em servir a obra de Deus traz um senso de propósito para as nossas vidas. Os estudos científicos, irmãos, eles dizem isso também, sabiam? Eu vou ler um pouquinho a respeito dos benefícios do servir que a ciência já identificou. Dentre os benefícios do servir estão redução do estresse, aumento do senso de comunidade e pertencimento, aumento do otimismo, novas perspectivas e aumento da felicidade. Quando você serve, você aumenta os níveis de dopamina no seu cérebro. Deus te projetou para que você fique satisfeito, alegre ao servir. Você foi projetado assim por Deus, olha só, que bênção. Então, se você está aí na sua casa, com aquele marido, estressado, fala para ele: vai para a igreja, vai servir, vai fazer alguma coisa. Fica aqui me enchendo o saco, não. Porque vai deixar ele menos estressado. Você também, mulher, você também, jovem, você vai encontrar, assim, grande satisfação e grande alegria em servir. Faça um experimento mental. Pensa aí, faça esse exercício agora. Pensa aí na sua jornada de fé, na sua caminhada com Cristo. E lembre do momento em que mais você teve um coração voluntário. Lembre do momento em que mais você se colocou à disposição do reino de Deus, mais se colocou à disposição da igreja de Jesus. Quanto mais você, o momento que você mais serviu. E agora lembra também do momento em que você mais ficou estagnado, menos se colocou à disposição do reino de Deus. O momento em que menos você serviu. Agora, responda aí para você mesmo, na sua mente. Em qual desses períodos você se sentiu mais próximo ou mais distante de Deus? Em qual desses períodos você se sentiu mais cheio ou mais vazio? Quando foi que você se sentiu mais satisfeito ou mais frustrado? Não precisa me responder. Mas se você foi sincero, eu sei a resposta. A gente sabe que é bem melhor quando a gente está vivendo para servir ao nosso Deus. Eu me lembro de uma vez, e a irmã Alice sempre me faz lembrar disso, quando a gente foi no Chile, irmã Alice. E eu tive a oportunidade ali no Chile, numa viagem missionária que a gente fez, de pregar numa pequena igreja chilena na cidade de Concepción. E ali, naquele momento, eu fui pregar, e Deus me deu a graça de pregar em espanhol. Eu não sei falar em espanhol. A gente estava ali com uma tradutora, a irmã Andréia. O Ernesto e a Tati conhecem ela é professora de espanhol. Ela estava nessa viagem, e ela foi junto comigo para ela traduzir a mensagem. Mas Deus deu a graça para que eu pregasse em espanhol, e ela olhou para mim como: o que eu estou fazendo aqui? Ela foi e sentou. E aí, Deus, Ele animava tanto o meu coração naquele momento, enquanto eu pregava. E eu fiquei hospedado na casa do pastor daquela pequena igreja, pastor Tomás. E ele me disse naquela noite, quando a gente estava à mesa:
ele me disse: enquanto você pregava, eu olhava para você e o Espírito Santo falava no meu coração: veja como o Espírito dele se alegra. Veja como o Espírito dele se alegra. Porque a grande satisfação quando a gente serve, a grande satisfação quando a gente se coloca à disposição do reino e das coisas que Deus quer que a gente faça. E o meu coração estava animado, estava alegre. Eu me lembro também de quando eu fui ainda seminarista, enviado para a extensão Núcleo Sul aqui da nossa igreja. Hoje não é mais extensão, já é a missão da nossa igreja. Em breve será uma igreja emancipada. Hoje é a Missão Batista Transformação. Quando eu fui para lá como seminarista, eu me sentia muito alegre por estar ali também com aqueles irmãos. E meu pai, que hoje está aqui, muitos anos depois, ele falou numa aula de escola bíblica que a gente estava tendo lá, nessa igreja, na missão. Ele falou: eu não entendia porque meu filho, quando foi enviado para cá, se sentia tão alegre, se sentia satisfeito, porque a gente saiu da igreja onde a gente estava, dos nossos relacionamentos, dos nossos amigos, e os meus pais, eles são muito parceiros, eles foram lá para me apoiar. Então a gente saiu da igreja onde a gente estava, e a gente vai para um lugar onde não tem estrutura, não tem pessoas treinadas, não tem gente para fazer as coisas que tem para serem feitas, e ele está feliz e animado. Como que é isso? E é porque quando a gente serve, há grande satisfação no nosso coração. Você vai ser preenchido por grande satisfação, quanto mais serva você for. Eu sei que Deus vai gerar isso na sua vida. E uma segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos, que eu quero compartilhar como lição nessa manhã, passem para mim, por favor, que aqui não está passando. E esse é o segundo e último ponto dessa mensagem: a grande satisfação em impulsionar outros. A grande satisfação quando a gente influencia outras pessoas para que elas vivam para Jesus também, para que elas sirvam ao nosso Deus também. Paulo, ele estava influenciando outras pessoas a servirem a Deus, a servirem a causa do Evangelho. Paulo, ele diz lá no verso 14: os irmãos, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra. Olha só, como é bom quando a gente incentiva, quando a gente encoraja de alguma forma, quando a gente impulsiona outros a eles se dedicarem a Deus também. E Paulo estava alegre porque as outras pessoas, por conta do exemplo dele, estavam também fazendo a obra de Deus, estavam anunciando o Evangelho. Paulo estava muito animado por causa disso, porque é a grande satisfação quando a gente impulsiona outros a servirem também. Lá no verso 24, que a gente ainda não leu, quando Paulo está naquele dilema: eu não sei o que eu prefiro, se é partir e estar com Cristo, né? Se é que a minha vida chegue ao fim e que eu vá estar com Cristo, o que é muito melhor, na glória com o Senhor. E Paulo está naquele dilema: ou se é ficar no corpo e ser útil ao reino. E Paulo, no verso 24, diz: mas eu entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. E no verso 25 ele diz: portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé. Paulo, ele estava dizendo que ele se sentia muito motivado e animado em poder ser usado também para o progresso de outros na fé. Ele podia ser usado para que outros se alegrassem em conhecer a Jesus e em servir a Jesus. Isso também acrescentava muita satisfação à vida de Paulo. Isso também acrescentava a ele muita alegria. Isso também acrescentava muita gratidão, porque nós nos sentimos muito gratificados e muito alegres ao impulsionar outros, a influenciarmos outros a servirem também. Meus irmãos, como anima o meu coração quando eu posso perceber que, de alguma forma, a minha vida motiva alguém a servir. Eu lembro quando, alguns anos atrás, participei de um projeto de evangelização aqui mesmo na nossa cidade, e depois eu recebi uma mensagem de um adolescente que fazia parte daquela equipe. Ele falava
Olha, antes de conhecer vocês, eu não sabia o que de fato era viver para Deus, mas hoje eu sei. E eu quero servir também. E eu quero poder trabalhar também para Deus. Eu quero poder pregar também. Sabe por quê? E ele dizia na mensagem: porque palavras convencem, mas exemplo arrasta. E eu me senti arrastado pelo exemplo de vocês. Quando a gente impulsiona outros, isso traz muita alegria para o nosso coração também. Como eu sinto a alegria, como me faz bem quando eu chego cedo aqui no domingo de manhã e os meus filhos pequenos, eles começam a tirar as cadeirinhas que estão em cima das mesas das crianças e eles começam a arrumar as cadeirinhas. E eu sei que eles viram isso na vida do pai, na vida da mãe. Como é bom ver eles servindo a Deus, organizando as salinhas do infantil. Como é motivo de gratidão, de ânimo. Como é motivo de satisfação. Eu só queria deixar essas duas lições nessa manhã. A grande satisfação quando nós servimos. E a grande satisfação quando nós impulsionamos outros a servir. Você não foi feito para ser um espectador. Você foi feito para servir. Quando Jesus ele nos deu o exemplo, e ele nos deu vários exemplos de servir, ele nos deixou essa lição também no momento da última ceia, quando lavou os pés dos seus discípulos. É interessante que teria que ter alguém para lavar os pés. Já era o costume, todos sabiam disso. Eles não usavam calçados fechados, os pés ficavam empoeirados, muito sujos. E quando chegava para uma reunião, tinha que ter alguém para lavar os pés. Não tinha. E nenhum dos discípulos tomou essa iniciativa. Talvez o primeiro chegou e pensou: puxa, não tem ninguém para lavar os pés. O primeiro a entrar ali no cenáculo. O que eu faço? Será que eu lavo os meus próprios pés? Será que eu fico aqui para lavar os pés dos outros também? Quer saber? Antes que coloquem essa bucha nas minhas mãos, eu vou lá sentar no meu lugar. Aí chegou o próximo. E quando eles sentavam numa mesa baixinha, e eles ficavam reclinados para poder se alimentar, e os pés ficavam para trás, próximo até da cabeça da pessoa que estava do lado, os pés sujos. Tinha que ter alguém para lavar. Mas ninguém tomou essa iniciativa. Chegou o segundo, talvez, e olhou. Olha lá. Ele não assumiu a bacia e a jarra de água. Eu que não vou tomar essa posição. Ele foi lá e sentou também. E assim todos os discípulos chegaram. Jesus também sentou à mesa, talvez esperando, quem sabe, pelo menos os meus pés, alguém vai querer lavar. Ninguém se levantou. O próprio Jesus se levanta. Ele tira a capa. Jesus tira a capa. Ele coloca uma toalha em seu cinto. Ele pega a jarra, a bacia, derrama água sobre aquela bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E diz assim, esse trecho que está projetado: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu,
sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Ele não disse, eu dei o exemplo e basta que vocês sejam espectadores. Não, eu dei o exemplo para que vocês façam. Eu dei o exemplo para que vocês olhem. Não, eu dei o exemplo para que vocês façam. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Algumas versões vão dizer, abençoados serão se as praticarem. A gente é muito feliz, a gente é muito alegre, é muito satisfeito, a gente é muito grato, a gente tem muito propósito quando a gente faz, quando a gente pratica, quando a gente serve. Você não foi chamado para ser espectador, você foi chamado para ser servo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.